Olá, prezados alunos, eu sou o professor Nailton Araújo, sou professor de Biologia, estou fazendo essa revisão dos conteúdos de genética para que a gente possa revisar, sobre os conceitos, relacionados à segunda lei de Mendel e também revisar algumas questões resolvendo, alguns cálculos de probabilidade envolvendo aí a segunda lei de Mendel, tá certo? Então nós vamos observar, analisar algumas questões, visualizar como que se resolve para que a gente possa melhorar a aprendizagem em relação a este conteúdo. Então aqui nós vamos analisar a questão 1, que ela fala sobre tem o seguinte enunciado, um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal também com sangue tipo AB. O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com tipo sanguíneo AB, sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para albinismo? Então, a gente tem que, primeiro passo, você separar, certo, essas características, observar que, no caso aí, a mulher ela é normal e tem sangue tipo AB e o homem é albino, certo? Então, nós temos o homem albino e a mulher normal. E nós temos, nesse caso, a tipagem sanguínea dos dois é sangue do tipo AB, tá certo? Ele fala ainda que a mulher ela é heterozigótica, tá certo? Então, ela é heterozigótica, ela não é homozigoto dominante, ela é heterozigótica para o albinismo. E aí ele quer saber qual é a probabilidade de nascer a criança albina do sexo masculino e com tipo sanguíneo AB. Então, são 3 características aí. E aqui as possibilidades, tá certo? Então, letra A, 1/12, as frações B, 1 quarto, aqui 1/2, letra D, 1/8 e letra E, 1/16. Então, qual é a opção? Então, a gente vai seguir alguns passos para a gente conseguir desenvolver essa questão. Primeiro passo, a gente analisa a probabilidade de nascer uma criança com sangue AB, porque é isso que a questão quer saber, Então, sabendo que tanto a mãe quanto o pai apresentam esse tipo sanguíneo. Então, vamos observar atentamente esse cruzamento. Então, aqui nós temos aqui os gametas, do pai, os gametas da mãe, tá certo? E a gente faz o cruzamento. Então, a gente vai pegando aqui, o gameta do pai, o gameta da mãe, certo? Então, sangue do tipo A, sangue tipo AB, sangue tipo AB e sangue do tipo B. Então, observe aqui que foi 1/2, certo? A probabilidade de nascer uma criança com sangue tipo AB é 1/2, certo? Ou metade, 50%, Mas vamos trabalhar aqui com fração, 1/2. Então, o segundo passo é a gente verificar a probabilidade de nascer uma criança albina do cruzamento entre um albino e uma mulher normal heterozigota. Então, observe atentamente aqui o cruzamento entre a mãe, certo? E o pai, que ele diz que na questão que o pai ele é albino, tá certo? Então aqui é homozigoto recessivo e lá na questão diz que a mãe ela é normal heterozigota para o albinismo, tá? Então olha aqui, você faz o cruzamento, tá certo? E a gente vai observar que a probabilidade de nascer a criança albina é 1/2 também, olha aqui, viu? É 1/2. O terceiro passo é a gente saber qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino, que nesse caso é 50%, tá certo? Ou 1/2 também, tá? A chance ou é de sexo feminino ou sexo masculino, então é 1/2 também, tá ok? Então, tendo a probabilidade de saber, a probabilidade de nascer uma criança com sangue do tipo AB, de ser albina, certo? E de ser do sexo masculino, nós temos essas 3 probabilidades. O quarto passo é calcular, certo? Você vai multiplicar essas probabilidades. Então, 1/2 daqui, certo? Da probabilidade de nascer com sangue do tipo AB. 1/2 da probabilidade de nascer a criança ser albina. E 1/2 da probabilidade de ser do sexo masculino. Então, você multiplica, certo? Então, que vai dar 1/8. Tá bom? Então, a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com tipo sanguíneo AB é, portanto, 1/8. Tá certo? Então, aí é letra D, tá certo? Letra D é a letra correta, ok? Então, vamos para a questão seguinte, que é a questão 2. Então, essa questão aqui, ela vai pedir o quê? Ela fala que um indivíduo com genótipo
Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, e outro com genótipo, Azão, Azinho, Bezão, Bezão, Czão, Czão, Dzão, Dzão e Ezão, Ezão, apresentam quantos tipos diferentes de gametas, respectivamente? Letra A, 8 e 2, letra B, 9 e 4, letra C, 10 e 8, letra D, 7 e 1 e letra E, 6 e 6. Então, como que a gente resolve essa questão? Lembrem-se que nós vimos que podemos calcular, né, os tipos diferentes de gametas através desse cálculo, né? 2 elevado a n, tá certo? Em que n é o número de genes em heterozigose. Então, observe lá, que é o primeiro. Eu peguei esse daqui, coloquei aqui. Observe quantos nós temos aqui, quantos genes em heterozigose. 1, 2, 3. Então, é 2 elevado a 3. Então, você vai multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, observe que aqui é 8, tá certo? 8 gametas diferentes. E aqui o segundo, eu peguei esse aqui, tá? Coloquei aqui, então observe que eu só tenho um gene em heterozigose. Então, 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, a resposta correta aí, qual é? É a letra B, tá certo? É a letra B. Aliás, é a letra A. 8 e 2, tá ok? Letra A. Tá ok? Vamos para a terceira questão. Então, na terceira questão aqui, nós temos o seguinte enunciado. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, letra A, os genótipos e fenótipos idênticos, letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos. Letra D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. E letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Então, para a gente resolver essa questão, o primeiro passo é a gente, então, identificar o conceito do que é genótipo e fenótipo. Tá? Então, o genótipo de um organismo se refere ao quê? Às características genéticas que ele herda de seus descendentes, e com isso estão presentes em seu código genético. Porém, nem todas essas características são expressadas pelos indivíduos, então isso é genótipo, certo? É as características genéticas que o indivíduo vai ter e que nem sempre serão manifestadas, mas ele tem ali, está contido seu DNA no seu genoma. Já o termo fenótipo, ele serve para atribuir as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. Certas características elas são expressas em decorrência da interação do genótipo do indivíduo com o ambiente. Então, um exemplo desse fato é a expressão fenótipa de coelhos da raça Himalaia em relação à temperatura. Em baixas temperaturas, os pelos desses animais tendem a ter uma coloração mais escura, enquanto em altas temperaturas eles crescem brancos, ou seja, você está tendo aí o fator genético e uma influência do meio ambiente, tá certo? Então, a letra correta aí é a letra B, tá certo? Então, ele observa que na técnica de clonagem, né, essas plantas produziram o quê? Tem genótipos idênticos, tá? Elas foram feitas nas mesmas condições, portanto, tem genótipos idênticos, mas observou-se que após a exposição de um dos grupos à luz, né, uns ficaram apresentando folhas verdes e o que ficou cultivado no escuro ficou apresentando folhas amarelas, ou seja, fenótipos diferentes, tá certo? Então, a letra correta aí é a letra B, certo, pessoal? Nessa questão 3, a letra B é a letra correta.